Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Esse é um espaço dedicado a ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Além desse programa, outros canais de informação do Judiciário Baiano estão disponíveis, como a agência de notícias no portal tjba.jus.br e o Instagram, @TJBAOficial. Esse episódio também ficará disponível no YouTube e no Spotify do TJBA. Eu sou Gleice Nascimento e o assunto desta vez trata da importância do check-up. Quem conversa comigo a respeito é o Dr. Cristiano Cruz, atuante na Diretoria de Assistência à Saúde do TJBA, o famoso posto de saúde, não é, doutor? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gleice. Eu queria parabenizar a excelente estrutura da Rádio Web também, que aqui eu tive o prazer de conhecer, e agradecer o convite, porque eu acho um assunto muito pertinente, um assunto muito importante, porque ele fala muito da saúde dos nossos colegas servidores aqui. Perfeito. Os check-ups, é importante que se diga, são avaliações médicas periódicas, geralmente compostas por exames e procedimentos, para justamente avaliar o estado geral da saúde do paciente. Doutor, qual a frequência recomendada para fazer o check-up? E também me diga se isso varia de pessoa para pessoa. Gleice, se eu fosse dar uma resposta simples, eu ia dizer, depende. Porque depende realmente. A periodicidade de um check-up depende da população com que você está avaliando. Por exemplo, se você pega os servidores do TJBA, que em geral são pessoas acima de 30 anos em sua maioria, né? É uma população que não é uma população tão nova. Porque quando a gente pega uma população muito nova na fase de 20 a 30 anos, realmente a avaliação de check-up não é tão necessária assim, a menos que a pessoa tenha um problema de saúde que necessite, né? Mas nós vemos que as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, elas aumentam com a idade. Então, nós temos um público, em sua maioria, de pessoas onde essas doenças crônicas começam a aparecer com maior frequência. Então, a realização desse check-up é bem importante, que a gente pode detectar alterações logo no seu início. Sim. E com o tratamento ele permitir que nós atuemos de uma forma mais efetiva nesses pontos, não é? Então, assim, se você colocar uma frequência geral, a gente pode colocar uma frequência anual. Perfeito. De check-up. Mas, repetindo, varia de acordo com as patologias ou os fatores de risco que a pessoa tenha. Se surgir algum indicativo, ali ela já deve bater a porta do médico e solicitar um check-up, por exemplo, não é? Exatamente. Se a pessoa já sabe que é portador de alguma que a gente chama comorbidade, que é algum problema de saúde prévio, essa frequência vai se tornar diferente. Por exemplo, um paciente diabético não vai ficar 1 ano para fazer uma avaliação do estado glicêmico dele. Ele vai fazer isso em média a cada 3 meses. Né? Não que ele vai repetir todo o check-up dele, mas essa parte ele vai ser mais frequente. Entendi. Infelizmente, dados do IBGE apontam que 70% dos brasileiros não realizam check-ups de saúde regularmente e só buscam atendimento médico quando apresentam sintomas mais sérios. Quais as implicações desse tipo de comportamento, doutor? Esse é um problema que a gente vive realmente, basicamente por 2 coisas. Primeiro, a dificuldade de acesso à atenção básica, de que muita gente tem, muitos brasileiros têm. Então, é difícil ele pegar uma fila grande para fazer um check-up. Então, ele só vai realmente procurar assistência médica quando ele está sentindo alguma coisa, que não é o objetivo do check-up. Né? A segunda é uma cultura, principalmente incutida no sexo masculino, que esse negócio de ficar indo para médico assim só vai, é o que a gente chama dos tigrões, eles só vão para procurar quando eles estão mesmo realmente doentes. No extremo. No extremo, né? Então esses dois são os 2 grandes fatos. Nós não temos uma cultura, embora nós percebamos que em outras instituições privadas há uma cultura de avaliação periódica bem certa, bem correta, que fazem questão mesmo. Diretores de grandes empresas, tudo, eles são direcionados, eu até inclusive trabalho em uma clínica que faz isso, para aquele check-up chamado check-up executivo,
onde a pessoa fica um turno inteiro e faz uma avaliação extensa mesmo, que eles sabem da importância disso aí. Muito bom. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, esse é o podcast Mais Saúde, abordando desta vez o check-up. Dr. Cristiano, quais exames são essenciais, aqueles que não podem faltar para se ter um check-up completo? Bom, os exames básicos que devem integrar o check-up, podemos colocar o eletrocardiograma, principalmente para pessoas maiores que 40 anos, que é basicamente o que eu vou falar aqui. A avaliação da função renal, os níveis de glicemia desses pacientes, os níveis de colesterol também desse paciente, por muitas vezes a função hepática, renal, sumário de urina também. Eu acho que esses exames são os exames básicos para a gente começar a fazer um check-up, uma triagem populacional mesmo. Normalmente a especialidade aí é o clínico geral? O clínico geral está perfeitamente capacitado para solicitar isso. O especialista ele só é necessário quando dentro desses exames básicos nós percebemos alguma alteração. Então, quando há alguma alteração, ele indica o especialista, seja uma alteração cardiológica para o cardiologista, uma alteração de função renal para o nefrologista, mas inicialmente é o clínico que faz essa triagem. A nível de serviços aqui no TJBA que podem ajudar o servidor, a magistrada a completar essa lista do check-up, quais estão disponíveis e como é o acesso? Olha, logicamente, nós não temos laboratório, que seria o básico para fazer esses exames, não é? Porém, nós estamos à disposição para os servidores e nós fazemos isso até de uma forma recorrente para os servidores, que nós fazemos as solicitações desses exames e eles vão fazer isso, dessa solicitação, em posse disso, vai fazer os exames e caso tenha alguma alteração, a gente promover o ingresso deles para um especialista, para ser melhor avaliado. Quer dizer, existe esse cuidado também com o colaborador da casa. Nós temos a avaliação de pressão, temos vários servidores aqui que fazem um acompanhamento regular. Temos nossa cadernetinha que é fornecida a eles, tudo. Pacientes com glicemias elevadas, que a gente tem uma possibilidade de fazer aqui. Claro que não pega o conjunto todo, senão ia ficar bastante complicado fazer de todo mundo. Mas a gente está sempre aí para ajudar o servidor. Maravilha. Faz um chamamento para o nosso ouvinte, para que ele desperte, justamente para a importância de se antecipar à doença, ter aquela postura preventiva e cuidar melhor de si e da própria saúde. Eu gostaria de falar para os nossos colegas servidores que fazer check-up não é chamar doença, que muita gente pensa, mas é o contrário, você prevenir a doença e você perceber quando algo em seu corpo está errado e você corrigir isso antes que se torne realmente uma doença. Uma glicemia elevada, não obrigatoriamente um diabetes, nós podemos evitar que esse paciente evolua para um diabetes. O sexo masculino, principalmente, a avaliação, o exame de toque, que é importante, que há toda uma celeuma até hoje, em pleno 2025, nós temos aquele problema de fazer as pessoas maiores que 50 anos que não têm uma história familiar devem fazer a avaliação e as pessoas acima de 40 que têm uma história familiar de câncer de próstata já devem fazer isso. E é um exame tão simples, tão rápido e que tem um benefício enorme para a pessoa. Maravilha. Obrigada, doutor, pela participação. Foi muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado, estou à disposição. Querido ouvinte, o podcast Mais Saúde é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas e que conta com o apoio da Ascom. Esse e outros episódios você encontra também no canal do YouTube e no Spotify do TJBA. Até mais.